Literatura marginal é o tema do NET Educação. E o escritor Ferrez, criador da corrente literária, que teve início em 1999, também conversou com a gente. Ferrez, começa contando pra gente, então, como foi que a literatura entrou na sua vida? O primeiro contato que eu tive com a literatura foi com o livro do Hermann Hesse, no Jardim Jangadeiro, na casa de um amigo meu. Tinha uma caixa de livros da mãe dele, ele falou, escolhe um livro aí. E eu peguei esse livro quando eu tinha 12 anos e foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E nunca mais deixei de ser apaixonado pelo Hermann Hesse. Eu li um pouquinho da sua história, eu vi que você realmente gosta de literatura, gosta de ler, de escrever desde muito cedo. Inclusive que isso, de certa forma, não teve um pouco de incentivo dentro da sua casa, até por conta da situação, da separação dos seus pais. Como que foi isso? Como você conseguiu se superar e conseguiu realmente desenvolver tudo isso sozinho? Eu tinha só um contato do meu pai, que meu pai lia literatura de cordel. Ele fazia literatura de cordel, ele gostava de ler, mas ele tinha dificuldade de ler por causa da escola, que ele não teve escolaridade. E minha mãe pintava pano de prato com frases. Quando ela estava de mal do meu pai, ela pintava coração dos outros é terra que ninguém caminha. Então eu já tinha ali um contato um pouco com a poesia e com a literatura de cordel do meu pai. Eram os dois contatos que eu tinha. A escola te ajudou de alguma forma? A escola não, foi muito difícil porque eu tinha interesse dos autores, de conversar com os professores e os professores não tinham informação. Eu falava, professor, eu estou tentando ver um autor chamado Machado de Assis. Aí o pessoal, isso aí tem que falar com o professor de português. Eu não sou professor de português, eu não sei. Explica pra gente o que é a literatura marginal. A literatura marginal é a voz do oprimido. É aqueles veios de água que depois enchem toda a nascente, né? Então, se tem uma cidade principal, ela é feita pelas vielas, pelas quebradas, pelas periferias. E essas periferias quebradas que constroem o centro, né? É a literatura que vem da margem, feita pelo povo. Nas escolas, a literatura marginal tem espaço? Tem espaço, as escolas estão descobrindo muito, né? O governo acabou de fazer uma cartilha com as revistas que a gente fez, distribuindo em todas as escolas. Tem muitos textos nossos nas escolas também. Não é uma literatura enrustida, não é uma literatura blasé, entendeu? Isso afeta diretamente as pessoas. A literatura é uma coisa para conversar com as pessoas. Ela não é uma coisa para você discutir linguística. Ela é para discutir, dá para discutir vida com a literatura. Você pode pegar Madame Bovary, do Flaubert, e discutir a vida dela como um exemplo a não ser seguido ou a ser seguido, e não só como linguística. Mas e os professores ainda têm resistência? Eles sabem o que é? Conseguem trabalhar isso dentro da sala de aula? O que você sente? Eu converso cada vez mais com professores que trabalham isso na sala de aula, que gostam, mas que tem muitas escolas que são conservadoras. Escolas particulares são conservadoras. Interiores de São Paulo, por exemplo, são conservadores. São lugares que eles não querem que a criança discute social, não querem que o jovem discute social. Só que assim, ou ele discute na sala de aula e aprende que existe essa vida, e que ele faz parte desse ciclo, ou mais para frente ele vai aprender de outra forma pior. O que os jovens podem aprender com a literatura marginal? Seja os que moram na periferia ou, como você disse, não estão aí nas escolas particulares, que são mais elitizadas. Pode aprender que a palavra é viva, que o cara quando fala um conto, quando a gente escreve um conto, quer dizer que o conto, você também pode escrever um conto, você também pode fazer uma poesia, que você não precisa ter um embuste literário para poder dizer que você é bom ou não, né? Que a literatura, o último lugar que ela vai estar presente é no livro, mas antes ela está na oralidade, ela está na fala, está no conhecimento, está na rua, está na experiência das pessoas na rua. Então, é trazer essa literatura para a vida de fato, para ser acessível para todo mundo. O que a gente quer é só ser popular. A gente quer que o cara tenha acesso ao rap, tenha acesso à literatura. O cara que tem acesso ao funk, tenha acesso à literatura. E que ele possa escolher. Eu vou ouvir isso aqui e vou ler isso aqui. Agora, enquanto nossos jovens não estiverem lendo, a gente não vai plantar um país de futuro. O país só se constrói, né? Já um grande escritor já disse isso, com homens e livros. A gente tem muitos homens e poucos livros. Como que os professores podem implementar? De repente, um professor que está assistindo a gente desconhece ou, de repente, não tem o conhecimento profundo da literatura marginal. Como que ele pode buscar conhecimento, aprofundar para trazer isso para a sala de aula? Ele pode ter acesso às revistas que a gente publicou na época, né? De literatura marginal, Caros Amigos. Ele pode ter acesso aos livros que a gente escreve. E lá tem uns contos que são muito fáceis de ler, né? São interpretados de forma muito fácil. Se você entrar na internet também tem a gente narrando os contos, pode dar aula com isso. E para cada tema que o professor quiser, a gente já escreveu sobre isso. Violência doméstica, escrevemos sobre isso, escrevi um conto sobre isso. Assalto a banco e como que a pessoa sai da vida do crime.
A gente escreveu um livro sobre isso. Então, a relação humana, como que a gente organizar o que está dentro do coração, a gente escreveu sobre isso também. Então tem muito assunto para poder o professor dar aula. E o escritor ainda deixou um recado aos educadores. O que está aí, o que está formal, as caixas que estão formadas para poder te colocar dentro e colocar seus alunos dentro, não está servindo mais. Não está dando resultado. As pessoas não estão alcançando o objetivo. Então a gente tem que remodelar isso. A gente tem que vir com essência, com verdade, com ética. Só assim, aliado à cultura, a gente vai conseguir trazer resultado para a vida das pessoas. A arte, a literatura, ela é feita para mudar vidas. Ela não é feita só para estar guardada no livro e na estante. Se você conseguir passar isso para o próximo, você já está fazendo uma grande coisa. Num país que a gente está, negar informação é crime. A informação que você tem é muito útil. Passe informação, mas passe informação de coração. Não pega a fase pronta das televisão, das coisas e fica reproduzindo. Frase de preconceito, frase de que só a sua família interessa. Não. Use o coração, use a verdade para poder espalhar conhecimento. Com conhecimento, vem senso crítico. Com senso crítico, as pessoas melhoram a vida delas. Ninguém é feliz sozinho.